Boa noite, meninas que estão entrando. Já já a gente vai começar, tá? Vou esperar dar 8 horas para ser bem pontual. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Já já a gente vai começar. Tô só esperando todo mundo conectar, tá bom? Vou esperar dar 8 horas, ainda falta 5 minutinhos. Estou com muitas coisas preparadas aqui para vocês. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Eu vou explicar, fazer uma parte teórica um pouco agora nesse início, mas depois eu quero fazer uma parte prática com vocês que vai ser bem bacana. O pessoal está entrando. Oi, Lorena, boa aula para nós. Isso aí, Andréia. Boa aula. Essa aula vai ser demais. Gente, eu queria aproveitar e mostrar para vocês que já estão aqui o livro que eu estou estudando, tá? Óleos essenciais antivirais. Utilizei embasamento científico nesse livro também para preparar a aula de hoje. Na verdade, para explicar, né, algumas coisas para vocês. Eu acho que as propriedades dos óleos têm tudo a ver com a imunidade. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje e na prática também, né? Que eu acho mais importante, que todo mundo aqui usa óleo, né? Todo mundo aqui está usando óleo. Agora aproveita aí e já me fala, ó, qual óleo que você está usando. Eu tô de frankincense aqui para me concentrar e conseguir fazer uma aula maravilhosa para a gente. Inalando meu frankincense. Quem tiver óleo aí, gente, ó, pertinho do lado, que eu espero que esteja, já vai passando o óleo. Vamos todo mundo ficar aromatizado para começar essa aula bem concentrados. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Quem quiser pegar papel e caneta, hoje eu vou falar muitas coisas que não estão nos slides e vai ter uma hora que eu vou tirar a câmera porque eu quero que vocês prestem atenção em mim. Então, anotem, peguem papel e caneta porque vocês vão precisar anotar algumas coisas. Se vocês tiverem dúvida também, vão colocando no chat que depois eu vou respondendo aí. Se a Andréia, a Denise, a Ellen também quiserem me ajudar a responder no chat, à medida que o pessoal for colocando, viu, gente? Podem me ajudar. Pessoal entrando aí. Estou inalando meu frankincense. Frankincense é um óleo que ele traz mais foco, né? Concentração, te traz para o momento presente. É um óleo que eu gosto muito, porque ele é o coringa, né? Ele, além de potencializar o efeito de todos os outros óleos, ele também é um óleo de um tronco, né? De um tronco da boswellia. É o óleo da boswellia. Por isso que ele te traz essa propriedade de aterramento, de te trazer para o presente, de te deixar concentrada. É um excelente óleo para oradores, né? Para quem vai dar palestra e tudo mais. Vocês estão me escutando bem? Escreve aí no chat para mim se está todo mundo me escutando bem. Que a gente já vai começar. Sim. Ah, tia Lucia lá. Tá boa, tia? Então vamos lá. Tô só esperando dar 8 horas. Boa noite, tudo legal? Boa noite, tudo bem? Diretamente de Aracaju. Vamos aprender hoje, né? Vamos aprender mais um pouquinho sobre os óleos. Vamos.
Olha, já temos 28 pessoas. 27. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês, porque eu fiquei pensando muito antes de fazer essa aula, o seguinte. Hoje foi um dia que eu fiquei assim, bem... como que eu vou falar? Bem, assim, pensativa, reflexiva, né? Com relação a tudo isso que está acontecendo aí no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo, mas assim, falando especificamente da minha cidade, Uberlândia, né? Tá um caos e as medidas restritivas, né? Cada vez mais incisivas. E eu pensei, gente, eu preciso falar sobre imunidade, porque para as pessoas que já usam os óleos, já tem disponível em casa, como que a gente pode usar de uma forma a agregar para a nossa saúde mesmo, sabe? Porque a gente está vivendo um momento que a gente tem que cuidar a todo tempo. Todo momento, assim, se a gente já adotava medidas, né, de limpeza e de tudo mais, agora a gente precisa ficar cuidado redobrado. Então, os óleos, eles dão muito suporte nisso, né? Para quem entrou agora, estava falando aqui do livro um dos livros que eu usei, né, para trazer informação para vocês, que eu tenho, óleos essenciais antivirais, né? Essa literatura aqui tem muita informação legal e eu vou passar um pouquinho para vocês aí agora. Tanto que eu estudei a primeira parte teórica, tá? Quanto depois uma parte prática. Então, gente, deu 8 horas. Eu vou começar para ser bem pontual com vocês, tá? Não pretendo me estender muito, mas pretendo fazer uma aula assim, bem bacana. Eu vou começar compartilhando os slides só para fazer uma primeira parte. Antes disso tudo, eu queria me apresentar, porque eu tô aqui falando e acho que nem todo mundo me conhece, né? Meu nome é Lorena, eu sou nutricionista, sou consultora de bem-estar da doTERRA, sou da área de saúde, né? E hoje eu vim aqui contar para vocês sobre os óleos essenciais e imunidade, essa parte mais prática, mas eu também queria, antes de tudo, contar um pouquinho da minha história, como que eu conheci os óleos, né? O que eles fizeram para mim. Eu tive síndrome do pânico, né, no começo de 2019. Busquei tratamento, né, não só com um psiquiatra, mas com psicólogo também. E só que eu nunca fui uma pessoa que eu queria ficar tomando remédio pro resto da vida. Eu nunca quis, né? Porque eu acho que a gente começa de um jeito e aí acaba com remédios mais fortes e tudo mais. Então, eu, apesar de ter me rendido à medicação, porque eu estava precisando, tive 4 crises muito fortes, que eu fui parar no pronto-socorro, achando que eu estava infartando mesmo. Imagina, eu tinha 28 anos na época, hoje eu tenho 30, né? E eu fui procurar alternativas naturais. Foi aí que eu conheci os óleos essenciais, né? E eu conto isso para todo mundo, assim, eu não tenho vergonha de falar a minha história, porque eu acho que pode ajudar mais pessoas nesse sentido. Por muito tempo eu neguei que eu tinha crise de ansiedade, e quanto mais eu negava, mais eu tinha. Então hoje, né, eu assumo que eu tive e tudo mais, fiz o tratamento, encontrei os óleos, e o que eu acho mais legal que eu queria passar para vocês aqui foi como a minha história se desenrolou com o uso dos óleos, né? Eu comecei a usar no final de 2019. As crises que eu tive foi no início do ano de 2019. No final do ano, eu comecei a usar, em novembro. E continuei tomando a medicação prescrita pelo psiquiatra, não tirei a medicação. Só que 2 meses depois que eu comecei a usar, eu descobri que eu estava grávida, no início de 2020, um pouquinho antes de estourar a pandemia aqui no Brasil. E aí, com tudo isso, eu tive que tirar a medicação, fui na psiquiatra, ela falou que não era uma medicação adequada para grávida, né? E queria fazer o desmame da minha medicação e que se eu voltasse a ter crise durante a gestação, a gente avaliaria outra medicação. Graças a Deus não foi preciso. Depois disso, eu continuei com os dos olhos e com a psicóloga e eu não tive mais crise de ansiedade. Então, eu falo para vocês assim, quem tem crise, gente, de ansiedade, por que eu estou falando isso aqui logo no começo da aula?
porque uma coisa está ligada à outra, tá? Esse sistema imunológico não tem como a gente falar simplesmente de células de defesa, tá? A ansiedade, emoções está ligado com o sistema imunológico, né? Inflamação do corpo, metabolismo está ligado com o sistema imunológico. Então, a gente tem que tratar cada pessoa como um ser complexo, né? Para vocês terem ideia, quando eu estava tendo as minhas crises, eu cheguei a perder 10 quilos em 2 meses. Então, olha como uma coisa é ligada à outra, né? Então, eu me tratei e hoje eu posso falar que eu continuo só com os olhos sem medicação, né? E o meu bebezinho já dei à luz, meu bebezinho já está com 4 meses e continuo com os olhos, meu protocolo de ansiedade, uso constante, né? Acho que todo mundo aqui usa óleo essencial. Quando a gente fala de óleo essencial, a constância é mais importante do que quantidade. Então, não vai ser tipo, eu vou usar hoje 5 gotas de óleo essencial. Não vai ser a quantidade que vai determinar se você vai ter uma melhora ou não. Vai ser a constância. Uma gotinha, mas todos os dias, repetidamente. E foi isso que eu fiz. Eu tenho meu protocolo até hoje, né, de ansiedade e tal. E uso todos os dias, tá? Mas, só para vocês me conhecerem, então eu sou essa pessoa aí, ó, que gosta de falar muito. Vamos para a nossa aula. Vou dar essa parte introdutória só para vocês entenderem um pouquinho sobre o sistema imunológico, depois a gente vai para a parte prática. Então, hoje, vocês estão vendo a minha tela? Escreve aí no chat para mim, por favor. Vocês estão vendo a tela do... Vamos ver aqui. Sim, ok. Então, o que a gente vai aprender hoje? Dicas de como apoiar nosso sistema imunológico com os óleos essenciais e como adquirir óleos essenciais de graça, tá? Cadê? Só um minuto. Espera aí. Vou compartilhar de novo. Tá dando para vocês verem? Eu não tô... Ah, passou. Tá, então só para contextualizar, mas eu acho que todo mundo já sabe, né? O que é um óleo essencial? É um produto natural extraído da planta, tá? Eu queria muito mostrar esse vídeo para vocês. Eu vou colocar o play, me falem se vocês vão conseguir escutar, tá? Porque ele fala muito do que eu vou falar na aula de hoje de sistema imunológico, tá? Então eu vou colocar o play agora e me falem se vocês estão conseguindo escutar o vídeo. E esse presente é encontrado aqui nos óleos essenciais. Óleos essenciais são a defesa natural das plantas contra as bactérias. Dá para escutar, sim. Atacam suas células. A lavanda tem espinhos microscópicos para proteger essa química natural encontrada em um saco de óleo invisível ao olho nu. Uma gota de óleo essencial contém centenas de compostos únicos que oferecem química poderosa para combater inúmeras doenças diferentes. É importante lembrar que os nossos corpos e plantas possuem blocos de construção muito semelhantes. Então, quando levamos esses óleos essenciais para os nossos corpos, eles estarão em um ambiente familiar e vão trabalhar em nosso bem, da mesma forma que fariam com as plantas. Eles vão matar bactérias, inibir a reprodução de vírus, limpar toxinas, destruir parasitas, oxigenar as células e impulsionar o sistema imunológico. Esses óleos essenciais não tratam apenas os sintomas, eles trabalham na raiz do problema, a nível celular. Viu? Todo mundo conseguiu ver? E esse presente... Opa! Sim, então... Muito do que eu vou falar hoje, né? Vocês viram aí que os óleos essenciais é a defesa, a planta produz óleos essenciais para se defender dos agressores do meio ambiente, né? E quando a gente usa um óleo essencial, a planta é um ser vivo, né? Ela é composta de moléculas, né? De carboidrato, hidrogênio e oxigênio, e o nosso corpo também. Então, quando a gente usa um óleo essencial, o nosso corpo, ele entende aquilo como um componente natural, né? Não é algo sintético. Então, ele identifica algo que vai realmente nos proteger. Isso é muito bacana, né? E falar, né? Por que a gente usa doTERRA, né? Todo mundo que está aqui usa doTERRA.
porque é a empresa que tem o CPTG. Gente, quando eu fui começar a usar óleo essencial, que eu fui procurar, eu fiquei muito satisfeita, porque eu sinto uma segurança muito grande em ter uma empresa com um controle de qualidade tão rigoroso como a doTERRA tem. Primeiro, pelo modo de cultivo que os óleos são cultivados e extraídos, modo de colheita, local de origem, eles vêm do país de origem para ter a melhor propriedade terapêutica. Enfim, método de extração, eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque todo mundo que está aqui sabe, mas isso é muito importante de ser falado, porque quando se trata de saúde, de imunidade, a gente tem que usar óleos essenciais que vão agregar na nossa saúde. E se a gente usa um óleo essencial qualquer, a gente não vai ter a certeza de que ele é puro, né? Então, por isso que o certificado de pureza de grau terapêutico que a doTERRA tem faz toda a diferença, tá? E aí, só relembrando as 3 formas de uso, tá? Que a gente tem dos óleos essenciais: aromático, né? Que é como eu fiz no início, você pinga uma gotinha na palma da mão, esfrega uma mão na outra, faz uma conchinha, inala, tá? A gente tem a difusão também pelo difusor ultrassônico, que ele difunde as moléculas aromáticas do óleo essencial no ar. A gente tem a forma tópica, tá? Que é passando na pele, aí vai ter a absorção naquele local. E a gente tem a forma de ingestão, a forma interna, tá? E aí, não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos dentro mesmo da doTERRA, mas a gente tem aí os que podem ser ingeridos e aí isso vocês podem pegar também ao longo do tempo com o consultor de bem-estar de vocês de referência. Eu vou falar aqui sobre alguns óleos que podem ser ingeridos, sobre alguns protocolos, né? Por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta para anotar, né? Algumas informações que eu vou dar que não vai estar aqui nos slides, tá bom? E é isso. Então, vamos lá. Então, o sistema imunológico, né? Devemos nos preocupar em controlar a maneira que o nosso corpo combate os patógenos. Por isso, a melhor decisão nesse momento é fortalecer o nosso sistema imunológico. Isso a gente pode controlar. Então, por exemplo, a gente não pode controlar se a gente vai pegar o Covid, a gente não pode controlar se a gente vai, enfim, ficar gripado, se vai ter uma candidíase, enfim, N coisas. Mas a gente pode controlar o quê? A gente pode fazer o nosso protocolo para fortalecer o nosso sistema imunológico. E isso está ao nosso alcance, tá? Então, é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui, principalmente nessa época de pandemia, tá? Uma coisa, né, que é o principal que eu gosto muito de falar é a frequência dos óleos essenciais, né? Foi feito um estudo e tudo, gente, tem frequência, só para vocês terem ideia. Nós somos formados, né? Nós somos seres compostos por células. Dentro das nossas células, a gente tem o DNA, dentro do DNA a gente tem as estruturas químicas, mas dentro de tudo isso, a gente tem os átomos. E os átomos, eles vibram em frequência. Tudo que existe aqui, gente, essa parede, meu corpo, está vibrando numa frequência que a gente não consegue ver a olho nu, tá? Mas está vibrando de uma forma que deixa as células todas juntinhas. Isso é a física quântica, tá? E foi feito um estudo de que o nosso corpo saudável vibra numa frequência de 60 a 70, tá? Quando a gente fica gripado, resfriado, essa frequência ela cai, tá? Aqui nessa imagem eu trouxe a frequência de algumas coisas para vocês terem ideia de comparação. Então, o corpo saudável varia numa frequência de 62 a 78 MHz. A gripe e o resfriado variam numa frequência de 57 a 60. Câncer, 42. Morte, 25. Até a morte tem uma frequência, né? Alimentos frescos, de 20 a 27. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Os óleos essenciais, eles também vibram, eles também têm uma frequência, porque eles vêm também de uma planta, um ser vivo, né? E a frequência dos óleos essenciais, ela varia de 52 a 320. E aí que é o X da questão. Quando a gente usa óleo essencial, quando a gente passa na nossa pele, ou quando a gente inala ele, quando a gente põe no difusor,
a gente está elevando a nossa frequência, tá? Porque a gente troca frequência com o óleo e os óleos têm frequência muito alta. Ou seja, se a gente eleva a nossa frequência de vibração do nosso corpo, a gente tem menos, a gente fica menos propício, né, a baixar a imunidade, a desenvolver doenças. E aí, só para vocês terem uma ideia de frequência, nesse mesmo estudo, eles divulgaram, né, algumas frequências, alguns óleos essenciais com a frequência. Então, o rosa damascena é o óleo que tem maior frequência, 320 MHz. Gente, olha isso, 320. O rosa damascena é um óleo que a gente ainda não tem no Brasil, tá? Mas, por exemplo, o que a gente tem? Lavanda. Lavanda, olha a frequência do lavanda, 118 MHz. Então, quando a gente usa um lavanda, por exemplo, muito usado para ansiedade, para o sono, a gente está elevando a frequência do nosso corpo. E isso é primeiro ponto muito bom para a nossa imunidade. A gente está melhorando, né, como um todo. Então, a frequência dos óleos essenciais começa em 52 MHz e chega até 320, que é a frequência do óleo essencial de rosa, como eu mostrei para vocês. Essas frequências altas criam um ambiente no qual é mais difícil o desenvolvimento de doenças, tá? E vários fatores contribuem para a saúde imunológica. Então, como eu falei para vocês, não tem como falar de imunidade pensando só em células de defesa, tá? A gente tem que pensar no indivíduo como um todo, no ser complexo que somos. Então, somos emoções, somos nutrição, né? Alimentação que a gente come, a gente os exercícios que a gente faz, né? Então, tudo isso varia para a nossa saúde imunológica. Exercício, se a gente é sedentário ou não, sentimentos de estresse, ansiedade, principalmente nessa pandemia, incapacidade, sentimento de incapacidade, autoestima baixa, tudo isso influencia. Nutrição, os alimentos que a gente consome, será que a gente está tendo uma boa nutrição? Está se nutrindo bem? Né? Eu sou nutricionista, eu costumo aliar muito essas duas áreas, né? Tem tudo a ver, nutrição e óleo essencial, aromaterapia. E os óleos essenciais, o nosso protocolo de bem-estar, tá? Para promover uma melhor saúde imunológica, é importante ter um estilo de vida saudável, tá? Células saudáveis reduzem o risco de infecção. E agora eu vou parar só um pouquinho, se vocês quiserem anotar esse flum aqui, eu vou fazer uma coisa prática com você. O que é o flum? Eu quis trazer algumas coisas que a gente pode usar na nossa imunidade. O flum é um deles. O flum é uma bomba de imunidade. O flum você vai usar quando você estiver se sentindo já, por exemplo, a garganta começou a arranhar, aí tá o nariz escorrendo. Então, quando você já estiver se sentindo um pouco indisposto. Por quê? Porque é uma bomba de imunidade. Não é para usar constantemente, né? Então, como que a gente faz o flum? Tem duas formas de fazer e eu quero fazer isso agora com vocês presencialmente, porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida e eu vou mostrar para vocês como que é fácil, simples, rápido, a gente faz tudo isso. Então, primeiramente, eu vou fazer com vocês, depois eu explico um pouquinho sobre a propriedade dos óleos, tá? Então, o que eu vou pegar? Peguei esse rolão aqui, ó. Eu já tirei a tampinha, tá? Esse rolão aqui, ele é um rolão de 5 ml. Por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, para vocês irem anotando esses detalhes. Esse rolão, então, ele tem 5 ml, tá? Para 5 ml, de todos aqueles óleos que eu mostrei, que é o para fazer o flum, que é o frankincense, o lemon, on guard, o orégano e o melaleuca, a gente vai usar 3 gotinhas de cada para 5 ml. 3 gotas do frankincense, 3 gotas do lemon, 3 gotas do on guard, 3 gotas do orégano e 3 gotas do melaleuca, tá? Então, o que eu uso para fazer o rolon? Eu uso, para ficar mais fácil, esse negocinho aqui, esse funil, ó. Então, eu coloco o funil aqui e agora eu vou fazendo junto com vocês, ó, frankincense. Vou pegar meu frankincense, 3 gotinhas, ó. 1, 2, 3, beleza. Foi 3. Se ficar no funil, gente, não tem problema, vocês vão ver por quê depois. O funil, ele costuma ficar um pouquinho de óleo,
Mas, à medida que você vai colocando os outros óleos, o óleo ele vai caindo, vai descendo. Então, não tem problema se ficar um pouquinho no final, tá? Então, estou colocando aqui as minhas 3 gotinhas de cada óleo. E aí, esse Flum, esse daqui que eu tô fazendo, inclusive, eu tô fazendo na diluição para um adulto, tá, gente? Então, essas 3 gotinhas que vão totalizar 15, porque a gente tá colocando 5 óleos diferentes, é a diluição para um adulto. Se for para criança, para idoso, a diluição vai ser outra, tá? E aí, vocês podem perguntar para o seu consultor de bem-estar de referência, mas o que eu quero fazer com vocês é simplesmente uma coisa prática para vocês verem como é rápido e fácil. Então, eu coloquei, ó, já tem 3 gotinhas de cada, tá vendo? Deu isso daqui, certo? E agora, ó, deu só um pouquinho, tá vendo? O que eu faço com isso daqui? Agora eu vou pegar meu óleo de coco fracionado. O óleo de coco fracionado, o que ele é? Ele é sem o TCM. O TCM é o triglicerídeo de cadeia média. Ele que deixa o óleo gordurento. Então, esse óleo, ele é fácil absorção. Quando você passa na pele, ele não fica gordurento. Então, óleo de ótima absorção. Então, eu vou completar esse rolão de 5 ml aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Com o meu óleo de coco. Estão vendo? Estou completando ele. Até o topo. E é isso. Lorena. Assim. Oi? Oi? Pode ser o óleo de coco normal? Ó, pode inclusive ser outros tipos de óleo. Gente, espera aí só um instantinho que meu nenenzinho tá chorando. Eu vou ter que acudir que eu tô sozinha. Tá bom. Mas olha só, o rolão ficou Fica à pronto, vontade. tá? Gente, mãe é assim, né? Tá sempre acudindo. Ele ainda tá meio reclamando. Se eu precisar parar de novo, eu aviso vocês. Mas assim, só tirando a dúvida, pode ser óleo de coco normal? A única questão do óleo de coco normal, sem ser esse fracionado da doTERRA, é porque esse daqui, por não ter o TCM, ele não solidifica, né? O óleo de coco tradicional pode solidificar. E o ideal é que esteja sempre assim, ó, fluido, tá vendo? Só um instantinho, gente, peraí. Gente, o que acontece é que o óleo de coco, desculpa interromper, Renata, o óleo de coco, né, como a Lori falou, ele é um óleo que ele é retirado todas aquelas moléculas pesadas, né, do triglicérides de cadeia longa, né? Então ele não fica gorduroso, ele não dá aquele aspecto, não mancha, por exemplo, a roupa, certo? Outra coisa também que acontece é que ele não dá cheiro, aroma, então não interfere no aroma do óleo essencial, entendeu? Então o aroma dele, porque assim, a gente sabe que quando o óleo essencial volatiliza, né? Quando ele muda de estado, né, de líquido para gasoso e as substâncias aromáticas elas vão para o ar, né? Então essas substâncias elas são terapêuticas, né? E os nervos, né, olfativos identificam essas substâncias e por isso ativa o sistema nervoso, né? Ativa o nosso centro das emoções e da memória, né? E faz com que a gente consiga também secretar substâncias, neurotransmissores que nos dão ação boa, né, para o nosso corpo como um todo, né? Então, quando a gente utiliza um óleo de coco normal, desses óleos de coco que a gente vê no supermercado, além da questão
do estado físico dele, né? Dele rapidamente se solidificar, existe essa questão do cheiro forte, característico do óleo de coco, e também dessa questão dele manchar também a roupa e tudo, né? E se vocês já usaram, não sei se vocês já usaram, esse óleo de coco fracionado, ele é muito fininho, muito viscoso, né? Então, a gente consegue espalhar ele bem também no nosso corpo e até hidratar sem causar nenhum tipo de aspecto gorduroso, né? É isso isso. aí, Rê, obrigada pela ajuda aí. E aí, meninas e meninos, que eu não sei se tem homem aqui na sala, mas eu só tô vendo mulher. Tem uma outra forma da gente fazer o flum, tá? Que forma que é essa? Na cápsula. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu compro essa cápsula aqui de gelatina, tá? É uma cápsula transparente. Ó, tá vendo? E aí, o que eu faço? Simplesmente vou pingar os óleos aqui dentro da cápsula, uma gotinha, tá? Para uso interno é uma gota. Só que aí tem um porém, tá? O flum que a gente vai fazer na cápsula não vai ser flum, vai ser flock. Vai ser o frankincense, ó, se vocês quiserem anotar, anota aí. Vai ser o frankincense, o lemon, o on guard, o orégano, até aí tá tudo igual. Só que a gente vai substituir o melaleuca pelo copaíba. Por quê? O melaleuca, ele foi tirado da lista de produtos de ingestão, tá? E aí, com isso, a gente usa agora o nosso flock, que aí é a inicial de todos esses óleos. Então, tô fazendo aqui a cápsula só para vocês verem. Ó, e muita gente, eu acho isso legal, muita gente pensa que o óleo da imunidade é só o On Guard, né? Assim, se você for pensar, for definir uma propriedade para cada óleo, acaba sendo, mas a gente tem muitas outras opções de cuidar da imunidade, não só com o On Guard, sabe? Com o próprio copaíba. É um óleo excelente que eu sempre falo. Ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que ficou. Olha só, tá vendo? Eu pinguei uma gotinha de cada aqui na cápsula. Inclusive, vou acabar de tomar ela para vocês verem. Agora eu coloco aqui, ó, na boca. Toma e acabou, entendeu, gente? Então é assim. É muito simples, é muito fácil a gente utilizar isso na nossa saúde. E eu quis trazer isso para vocês justamente para mostrar, né, a simplicidade. Então, eu vou falar aqui de alguns óleos. Vocês querem ver os slides? Assim, não tem muita coisa, mas basicamente é a imagem do óleo. Vou mostrar para vocês. Só uma dúvida. O Flon não pode tomar, então? Qual? O Flon não pode tomar. O Flum. Ingerir. O Flum. É. O Flum, você só vai trocar o melaleuca, que é o último, que é esse daqui, tá vendo? O melaleuca pelo copaíba. Os outros mantém igual. O frankincense você pode tomar, o lemon você pode tomar, o orégano pode tomar, o on guard pode tomar, entendeu? E qual é a finalidade do Flum? Finalidade do Flum. Esqueci de falar para vocês um pouquinho sobre o Flum, né? Gente, então, o Flum, ele é a bomba imunológica, como eu falei. Então, é uma bomba de suporte da imunidade. Por quê? O frankincense. Frankincense é um óleo de renovação celular. Então, ele vai ajudar as suas células a se multiplicarem mais, né? O lemon é um óleo que ajuda muito no metabolismo, tá? O orégano é o principal óleo antiviral. O On Guard é o óleo da imunidade que tem propriedades da canela. E o melaleuca é um óleo antibacteriano e antifúngico. Então, todos eles combinados, e ainda mais porque o frankincense potencializa o efeito dos outros óleos, vai ter um efeito muito bacana no funcionamento do corpo como um todo, né? Então, você vai ter suporte para o metabolismo, para a renovação de células, para ajudar na sua defesa, né? Na própria questão de combate bacteriano, porque tem o melaleuca. Então, quando você faz esse rolãozinho que a gente fez aqui, ó, isso daqui, gente, é muito simples. Você vai pegar esse rolão,
você vai usar assim no pulso ou na planta dos pés, 2, 3 vezes por dia. Por que nesses lugares, né? Eu gosto muito de usar no pulso, porque aqui a gente tem uma região muito irrigada, né, de sangue, com uma boa absorção. Então, é muito simples, né? A gente tem esses óleos e a gente se cuida, tá? Respondi, Maria? Foi a Maria que me perguntou? Sim, sou eu. Sim, obrigada, tá? Nada. Vamos lá, então. Vou falar de alguns óleos. Acabou que eu falei, né, um pouco do On Guard. O On Guard, ele é o conhecido como óleo da imunidade. Vocês estão vendo a tela, gente? Desculpa, eu não sei se vocês estão vendo. Ou não, Lore, tô vendo você. Ah, tá, peraí. Desculpa. Então, o On Guard, ele é o nosso óleo aí da imunidade, ele tem propriedades da canela e do cravo, são propriedades antimicrobianas, inclusive o On Guard, ele é antisséptico, tá, gente? Vocês podem colocar no difusor para também fazer uma ação antibacteriana no ar. Isso eu achei muito legal, porque nesse livro que eu estava lendo, que eu falei para vocês, Óleos Essenciais Antivirais, fala que uma das formas muito eficazes de usar o óleo essencial é no difusor, porque a gente consegue neutralizar o que está no ar ali de patógeno, então de bactérias e de vírus. Então, por exemplo, você coloca o difusor no seu quarto, que ele pega uma metragem aí de 30 metros, né? Você consegue neutralizar caso entre alguma bactéria ou vírus pelo ar, entendeu? Isso que esse livro fala, eu achei sensacional. Então, o On Guard é um ótimo para vocês colocarem no difusor e até para usar dessa forma no Flum, ou então fazer o próprio rolãozinho do On Guard só, mas eu gosto muito do Flum, sabe, gente? No rolon pode ser uso contínuo, mas assim, uso interno na cápsula, como eu falei para vocês, por uns 5 dias, tá? Você quer bem? Oi? A Maria falou alguma coisa? Depois, gente, eu não vou olhar o chat agora para eu não me perder no raciocínio, tá? Vamos continuar aqui. As meninas, se puderem ir respondendo, senão depois eu dou uma olhada. Um óleo que eu não falei, que eu não mostrei para vocês, que é sensacional, é o DDR Prime. O que é esse DDR? Ele é um mix de óleos da doTERRA, tá? O que ele faz? Ele faz a renovação celular. Mais que isso, né? Para muitos dos meus clientes, né, eu explico um pouco da ação do frankincense, do DDR, né? Ixi, tem alguém desenhando, gente. Não sei como é que eu faço, mas enfim, vamos lá. Então, o DDR, o que ele faz? Ele tem a propriedade de ser absorvido pelo nosso organismo, entra na nossa célula e ele consegue identificar aquela célula que está com DNA danificado. E ele faz uma marcação celular. Ele funciona como um marcador celular. O nosso corpo, que é muito inteligente, reconhece essa marcação celular feita pelo óleo e ele vai lá e faz a apoptose dessa célula. O que é a apoptose? É o autoextermínio dessa célula. Por quê? Essa célula que está com DNA danificado provavelmente é uma célula que tem um potencial de se replicar de forma desordenada e vinha virar um tumor, um câncer, enfim. Então, esse é um protocolo, gente, que eu falo preventivo celular. Não só para ajudar as nossas células de defesa a se multiplicarem mais, mas também para ajudar o nosso corpo contra esses DNA modificados, tá? Esse dano celular que acontece normalmente, tá? O DDR, ele tem na composição dele o frankincense. Então, por isso que eu gosto muito de explicar o frankincense, eu acho que todo mundo conhece, é um óleo poderosíssimo, né? Agora, um outro óleo que eu gosto muito, que é muito subestimado, é o copaíba. Eu falo que o frankincense é o rei dos óleos, né? O copaíba é a rainha. Por quê? Copaíba aqui do nosso Brasil, gente, copaíba combate inflamação. Corpo inflamado, vocês estão vendo aí as consequências do Covid, né? Eu até como nutricionista posso falar sobre questões de emagrecimento, né? Quando a gente está acima do nosso peso, a gente gera uma inflamação pelos nossos adipócitos, as nossas células de gordura. E essa inflamação não é simplesmente
aqui onde a gente tem um acúmulozinho de gordura. Não, é uma inflamação sistêmica no corpo todo. E por que eu tô falando disso, né? Para que vocês tenham ideia, né? O COVID, ele pode realmente, assim, ter uma relação com a inflamação de questões de, a pessoa contraiu o COVID, ela tem um corpo inflamado, ela tem, né, mais chances de agravamento, né? E o Copaíba, ele é um excelente anti-inflamatório, então tá presente sempre no meu protocolo de todos os dias, porque não é só a nossa alimentação inflama o nosso corpo, gente, carboidrato em excesso, gordura, gorduras ruins, né? Não as boas, mas as ruins, inflamam o nosso corpo. Então, a gente vive um estilo de vida hoje que nosso corpo vive inflamado, basicamente. Copaíba, ele é um óleo que ele age, né, na inflamação, anti-inflamatório. E quando eu falo muito sobre anti-inflamatório, as pessoas pensam que é só uma coisa, por exemplo, eu tô com uma tendinite aqui inflamando o tendão e tal, mas não, é a nível metabólico mesmo também, ele é muito bom e o Copaíba pode ser ingerido, tá? O orégano que eu falei para vocês, do Flum, ele é usado como poderoso agente de limpeza e purificação. Ele, gente, grava isso. Ele é o principal óleo essencial antiviral. Vou até tirar o slide para vocês prestarem atenção em mim. Ele é o principal óleo essencial antiviral, o orégano. E muita gente subestima o orégano, né? Acha um óleo com cheiro de pizza, é um óleo que não tem muita utilidade e tal. Que eu vou dar uma receitinha que eu gosto de fazer muito aqui em casa para vocês. Sabe quando a gente vai fazer aquele molhinho de salada normal mesmo? Então, eu misturo azeite, vinagre e cebola, né? Aquele molhinho normal que a gente põe em cima do alface, do tomate e tal. E daí eu coloco uma gotinha de orégano, não precisa mais que isso, uma gotinha de orégano, misturo nesse molhinho e jogo na salada. É uma forma de você estar prevenido, usar o orégano de uma forma super saborosa para saborizar esse azeite, esse molho da salada, né? E você nem vai sentir. Agora, o orégano, ele é um óleo que tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque ele é um óleo que queima. Então, se você colocar ele na boca direto, queima sua boca. Ele, para vocês terem ideia, ele consegue chegar a queimar a verruga, tá? Eu tenho história aí de um amigo meu, marido da Renata, que queimou verruga, não foi, Renato? Fábio? Queimou verruga com orégano. Então, Fábio, é verdade. Eu fui ele tinha uma verruguinha assim no braço, daí eu não sabia, foi bem no início, né? Ele falou, passa um pouco aqui, que eu fui lá passar com cotonete, né? Molhei. Daí queimou a pele, eu sem nenhum cuidado, natural, né? Não dá nada não, não precisa diluir nada não. Fui, passei direto o orégano na pele dele, queimou toda a região, ainda bem que eu fui com cotonete. Daí queimou a verruga, queimou a pele, queimou. Então, assim, quando for usar, né, para isso tipo dependendo, se for uma verruga plantar, né, os pés têm uma pele mais grossa, não tem tanto problema, né? Mas se for uma criança, acaba que você tem que diluir com óleo de coco. Mas se for em outra parte do corpo, dilua sempre com óleo de coco, porque ele é bem potente. Sim, é verdade. Uma outra dica de óleo que eu queria dar para vocês, gente, para quem tem criança, quer praticidade e tal, é o Stronger, tá? Esse óleo aqui, ele vem no Kit Kits, mas se vocês quiserem comprar separado pela LRP também dá o Stronger, tá? Esse óleo aqui, ele já é roll-on, então ele já vem preparado na diluição de criança. Então, criança pode usar, mas papais também podem. Então, eu uso no pezinho do Adam todos os dias, meu bebezinho que tem 4 meses, e aproveito e passo em mim também. Esse óleo aqui, por que eu tô falando tanto dele? Ele é um blend da doTERRA. O que é um blend? É uma mistura de óleos essenciais. E ele tem o rosa damascena. Lembra que eu falei lá no início que o rosa damascena era o óleo que tinha maior frequência de vibração, que elevava mais a nossa frequência vibratória para a gente não cair imunidade, que não existe no Brasil o rosa damascena? Pois é, não existe no Brasil o óleo de rosa, mas ele está presente nesse blend aqui, o Stronger. Então é um óleo, é um blend que eu recomendo muito, que eu gosto muito, tá?
E ele já vem pronto para usar para criança, para idoso, tá? Você pode usar com tranquilidade, já vem diluído na proporção certinha. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Vou compartilhar aqui de novo a tela. Outros produtos que contribuem para a imunidade. Aqui eu quero falar um pouco do shampoo, do condicionador e da pasta de dente da doTERRA. Aí vocês podem perguntar, mas o que isso vai contribuir para a imunidade? Gente, lembra que eu falei que somos seres complexos, né? Toda vez que a gente usa muito químico na nossa saúde, e isso inclui os produtos de beleza que a gente usa, os produtos de limpeza da nossa casa, né? A gente tá ocasionando danos para o nosso organismo, seja pelo excesso de produção de radical livre, seja pelo acúmulo de metais pesados que aqueles produtos vão ter sendo absorvidos pelo nosso organismo, né? Então, quando a gente usa esses produtos mais naturais, que aí eu quero dar a dica para vocês, que eu acho que muita gente não sabe que a doTERRA tem essa linha de shampoo condicionador, a gente está tirando o químico da nossa vida. Então, a gente está... Lógico, não tem como a gente se livrar de todo o químico, né? Mas a gente pode se livrar de alguns detalhes que no final vão fazer a diferença como um todo na nossa saúde, sabe? E uma dessas coisas que eu adotei aqui em casa, e aí eu queria falar para vocês, que tem me feito muito bem, é o shampoo e o condicionador, tá? Eles são feitos com os óleos essenciais e eles têm redução de... Eles conseguem fazer essa redução de agentes químicos sintéticos no cabelo, protege a cor do cabelo, promove limpeza do cabelo e do folículo capilar, né? Então, são produtos excelentes. E a pasta de dente também eu sou fã. Meu marido também, ele leva sempre para o trabalho, tá? É uma pasta de dente feita com On Guard. Alguém adivinha por quê? Porque o On Guard é antisséptico, gente. Então, ele ajuda, né, a controlar. A Andréia, que nossa dentista, pode até falar um pouco mais, se ela quiser, sobre essa pasta de dente. Não sei se ela está aí ainda. Andréia, está aí? Não sei se a Andréia está aqui. Mas, enfim, eu já conversei muito com a Andréia. Ah lá, Andréia. Ai, sim, nossa senhora, é tudo de bom. E até lembrando aí que o COVID, né, o vírus, ele fica alojado nas nossas narinas e na nossa cavidade oral, dizem os médicos e pesquisadores, por 3 dias, né? Então, aí a grande importância da gente ter o uso do creme dental, ou até mesmo os enxaguatórios feitos com os óleos essenciais, e a importância da inalação, né, Lorena, para a gente poder conseguir matar esse vírus antes que ele entre para dentro de vez, né? Você indica, Andréia, só a nível de curiosidade, né? Porque a Andréia é dentista, gente, você chega a indicar algum tipo de bochecho com óleo essencial para os seus pacientes no consultório? Indico. Eu falo bastante para eles, principalmente problema com afta, porque eu tive, a do Marco aqui em casa tem muito problema com afta, né? Então, o Peppermint ajuda demais. O Zengest também ajudou muito ele nesse esquema. E o On Guard, menina, anestesia, que é uma maravilha. Eu falo para todo mundo que tem, né? Gente, bochecha com On Guard, molha a pontinha do dedo e põe em cima da afta, você volta a comer tranquilo, porque ele anestesia por um tempo, né? A gente viajou, eu até comentei, eu levei o On Guard de gotinha e levei a balinha também do On Guard. Era o que salvou o Marco com as aftas dele. Aí a dica da nossa dentista da equipe, doutora Andréia Cacheta, gente, sigam ela no Instagram depois. E, gente, vou deixar uma dica aqui também de rotina que vocês podem implementar. E aqui nessa parte, se vocês quiserem dar print no slide, pode, mas o que eu queria me ater nessa parte aqui da dica de rotina foi que eu falei muito sobre esses óleos para imunidade, para sintomas físicos, né, que a gente sente, mas eu queria dar a dica de alguns outros óleos, o Brief para o sistema respiratório, tá? Colocar difundido no difusor à noite, quando for dormir, ou então se você trabalha em casa, como eu, no difusor, enquanto estiver falando, para trabalhar o sistema respiratório, que nessa época
tem que ser bem cuidado, né? E também os olhos das emoções. Não tem como a gente falar de imunidade sem trabalhar as emoções, porque as emoções também vão influenciar muito. Então, usar automaticamente esses olhos que vão dar suporte emocional. Então, Balance, o Serenity. Gente, o Serenity é maravilhoso, não só para dormir, mas para ansiedade também. Frankincense com laranja doce, o laranja doce, laranja selvagem, Wild Orange. O Peppermint com tangerina, tá? E algumas dicas para vocês usar no difusor para purificar o ar, para fazer a neutralização de vírus e bactérias naquele ambiente. On Guard, o próprio Brief, limão, melaleuca, orégano. Não precisa usar todos esses juntos, tá, gente? Um ou outro, tá? Mas tem um outro óleo que é justamente específico para isso, que eu não coloquei aqui, mas que eu lembrei agora, muito bom para falar para vocês, que é o Purify. E justamente ele chama Purify porque ele é um óleo purificante, ele purifica o ambiente, tá? Então anota esse óleo aí também, porque ele é sucesso. Por fim, antes de eu terminar aqui a nossa aula, eu quero falar sobre 2 outros produtos que eu não podia deixar de falar, porque, como eu falei, a gente é um ser humano complexo. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo. É o ômega 3 e o complexo vitamínico, tá? Gente, isso daqui, até como nutricionista, tá? Eu sempre indiquei para os meus pacientes e sempre indico que a gente utilize o ômega, principalmente para dar suporte para a inflamação também, assim como o copaíba, mas o ômega, né, vocês sabem aí, uma gordura boa, né, falando em termos leigos, que vai fazer muito bem para o nosso corpo para retirar essa inflamação em excesso, tá? E o complexo vitamínico eu indico também. Por quê? Porque hoje em dia, gente, a nossa dieta tá muito irregular. E não adianta falar, porque eu como bem. A gente não consegue. A dieta moderna não consegue atingir 100% de recomendação de todas as vitaminas e minerais. Não tem como. Eu fiz exame esses dias, eu tô com vitamina D baixa e acho que zinco baixo. Então, assim, eu sou uma pessoa que me alimento bem. Então, assim, mas a gente não consegue atingir. Então, eu acho interessante também ter um suporte vitamínico, né, com relação a isso. E os produtos da doTERRA, o diferencial é que ele já vem flavorizado com óleos essenciais. Então, além de você ter um ômega e um complexo vitamínico, né, para a sua saúde, você ainda vai ter a propriedade dos óleos essenciais neles. Tá? Então, eu queria falar agora, assim, tudo bem, eu dei esse tanto de informação para vocês aqui nessa aula, e aí, por onde que eu começo? Por onde que a gente começa agora? Marcelina, quer falar alguma coisa? Marcelina levantou a mãozinha? Não? Tá tudo bem? Então tá, vou continuar. Então, por onde que a gente começa? E eu queria falar para vocês, né, por onde eu comecei que eu comecei a cuidar da minha saúde. Né? Lá atrás, quando eu tive síndrome do pânico, eu comecei com os óleos essenciais, eu comecei com o kit. Mas, vou falar a verdade para vocês, eu adquiri o kit Brasil, o meu kit acabou muito rápido, porque eu estava usando constantemente, né? E aí eu comecei a conhecer óleos essenciais diferentes, inclusive como DDR. E aí eu quero falar para vocês que existe dentro da doTERRA um programa de recompensa fidelidade, que você fazendo seu pedido mensal, dentro desse programa, você repõe seus produtos mais usados, tipo, meu lavanda acabou, vou pedir o lavanda. Você adquire novos óleos que você ainda não tem, como, por exemplo, pode ser esse Stronger, que eu mostrei aqui hoje, que você tenha ficado interessado, pode ser o DDR, algum óleo que você não tenha, e você, fazendo esse pedido, além de você estar comprando já com desconto de cliente que você tem, você ainda vai acumular pontos para você trocar por óleos gratuitos, como se fosse um cashback. Você vai fazer um pedido de tantos pontos e você vai acumular uma porcentagem desses pontos de volta, como se fosse um cashback para você trocar por outros produtos. E se você fizer 125 pontos de pedido dentro desse programa Fidelidade LRP, até o dia 15 de cada mês, você sempre vai ganhar um óleo de brinde. Sempre. A doTERRA faz isso. Gente, e assim, os óleos de brinde são maravilhosos. Cada mês é um. Não tem como a gente saber antes,
tá? Eles são divulgados só na virada do mês. E é algo que compensa muito. A gente aqui em casa, eu não vivo mais sem óleo essencial, né? E 125 pontos para mim é a reposição do Zengest, que eu uso 1 por mês. Zengest eu uso muito porque eu passo no meu nenenzinho por causa de cólica, e uso muito também porque eu tenho muita dificuldade de digestão, tá? On Guard aqui também sai pra caramba todo mês, eu tô tendo que estar repondo. Sempre peço um óleo diferente para balancear emoções. Então, o que eu tenho usado recentemente é o Adaptive, que é um lançamento da doTERRA para o sono, para mix calmante, para te deixar tranquilo. Então, tem todas essas vantagens fazendo o seu pedido. E só para mostrar para vocês como que é fácil, quando você entra no seu escritório virtual, com seu ID e a sua senha, você vai ter essa telinha aqui. Você vai clicar em criar novo modelo. Daí você vai selecionar um dia. Para que você vai selecionar esse dia? Para que a sua compra seja efetuada, processada. O que acontece? Por exemplo, hoje é dia 23 de fevereiro. Vamos supor que eu selecionei dia 7 de março. Apesar de eu ter colocado tudo que eu quero comprar no meu carrinho hoje, dia 23, só vai cair no meu cartão de crédito, ou então só vai cair no boleto no dia 7 de março. Então, você tem que selecionar a data que você quer para fazer o processamento, tá? E depois você vai adicionar os óleos que você quer no carrinho de compras. Então, aqui eu dei um exemplo, né? Se eu adicionei no carrinho de compras, depois você vai clicar em ver totais, vai ver o total de pontos que você fez. Cada óleo tem um PV. Tá vendo aqui o lavanda? Que tá escrito preço de varejo, seu preço, que é o preço de membros, e PV embaixo, PV 23. Quer dizer que um lavanda de 15 ml equivale a 23 pontos. Quando eu faço o pedido, esses pontos são somados no final para eu ter o meu cashback de volta, tá? E aí eu vou seguir, né, clicando em verificar carrinho. Depois eu vou para essa telinha aqui. Nessa telinha vai aparecer o meu pedido, o total Não tô aqui. vendo a telinha, não. Oi? Tô vendo só você. A gente não tá vendo a tela, só você. Uai, não tá vendo, não? Peraí. Vocês estão vendo agora? Ou não? Agora sim. E eu tô falando aqui. Ainda bem que você me avisou. Depois disso, gente. Então, assim, só para mostrar para vocês. Sobre. Primeiro você vai criar um modelo. Isso tudo vocês não viram, né? Não, eu vi tudo desde o começo. Eu tô vendo normal. Tá. Então, eu vou passando só para vocês terem ideia de como que vocês vão fazer o pedido. Depois vocês vão cair nessa tela. Essa tela aqui, você vai clicar para configurar o pagamento. Se você quer, boleto ou cartão de crédito. E aí, aqui do ladinho direito, aparece o total de PV que você está fazendo, o valor total para pagar e o frete, né? Gente, o frete, eu queria falar uma coisa para vocês. É tão vantajoso. Muita gente acha caro, mas eu vou falar por que é a vantagem. Quando você paga o frete, você recebe pontos em troca. Para vocês terem ideias, aí tá que o frete deu R$35 e eu vou receber 5 pontos de cashback, né? 5 pontos de cashback me dá um óleo de R$35. Então, assim, eu tô pagando frete, mas não tô, entendeu? Porque eu vou ganhar esses pontos de volta que depois eu vou trocar por óleo gratuito. Então, compensa muito fazer os pedidos dentro desse programa, tá? Você vai clicar depois em salvar, vai salvar o seu modelo do pedido e depois, quando você quiser, se você quiser enviar no mesmo dia, você vai clicar em enviar agora. Se você quiser deixar programado só para o mês seguinte, aí você deixa na data que você escolheu lá no início, né? Mas se você quiser enviar hoje, aí você vai clicar em enviar agora. E eu queria mostrar para vocês um exemplo de modelo de LRP com os óleos que eu falei aqui para imunidade. Então, alguns que eu coloquei, por exemplo, coloquei um shampoo, um condicionador, um On Guard de 15 ml, porque o meu estava acabando, um DDR Prime de 15 ml e o Adaptive Touch. O Adaptive é esse óleo que eu falei que eu estou viciada em usar, que é um blend calmante para ansiedade, para o sono. Gente, isso tudo aqui
deu 128 pontos, tá vendo? Essa primeira coisinha aqui, 128 PV. Isso tudo deu R$ 656, tá? Com 128 pontos, eu vou estar ganhando um óleo brinde do mês, gratuito, tá? Então, além desse daqui, esse daqui foi meu pedido. O óleo brinde, eu não sei qual que vai ser esse mês, mas eu vou ganhar um óleo brinde que a Doterra vai me mandar, porque eu fiz 128 pontos, fiz mais de 125, tá? E eu estou pagando 656. Agora eu pergunto para vocês, gente, o que é 656 para a sua saúde? E eu falo para vocês refletirem sobre isso, porque muita gente fala 656 é caro. Gente, para mim não tem preço. Para mim, eu peço muito mais do que essa quantidade de óleos por mês, porque aqui a gente não vive mais sem. Eu não tenho remédio aqui em casa. Teve esses dias, a minha amiga veio aqui e ela tava com dor de cabeça, né? E ela falou assim, cara, você tem uma Neosaldina, uma Novalgina, alguma coisa? Eu falei assim, não tenho nada aqui em casa. Aí eu passei o Peppermint para ela, melhorou. Então, assim, para mim, hoje, isso tem muito valor. Queria mostrar para vocês também um exemplo de uma LRP de 200 pontos, que é normalmente a quantidade que eu faço. Eu faço normalmente 200 pontos. Com os óleos que eu falei aqui, coloquei o On Guard, o frankincense, o melaleuco, o limão e o orégano, que é o Flum. Coloquei os óleos do Flum, coloquei o Adaptive, que é um óleo calmante, relaxante, coloquei o bergamota, que é um óleo para trabalhar emoções também, que ele eleva a autoestima, eleva o humor. Deu um total de 200 pontos. Com 200 pontos eu também ganho óleo brinde, tá? Deu um total de R$ 997. Aí eu te pergunto, é mais barato pagar 997 ou ter algum problema de saúde, gastar tempo indo em médico, ainda mais nessa pandemia, sabe? Então a gente tem que aprender a cuidar mais da gente preventivamente, né? Todas essas dicas que eu falei hoje, gente, é porque eu coloco em prática. Aqui em casa mesmo a gente usa óleo, usa muito óleo. Na salada, como eu dei a dica do orégano para vocês, nas cápsulas, como eu acabei de tomar aqui a bomba de imunidade, o ômega, o complexo vitamínico. Então a gente usa óleo aqui, a gente usa os produtos para melhorar a nossa saúde. Mas você não precisa necessariamente fazer essa quantidade de pontos. Se você quiser cuidar da sua saúde, simplesmente repor os óleos que você quer, você pode fazer 50 pontos. Né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma LRP de 50 pontos, para vocês verem que dá para fazer pedidos mais em conta também. Então, aqui eu pedi o Lemon, o Frankincense e o On Guard, que são 3 óleos que eu usei no Flum, e que são óleos que usa muito, né? O Frankincense aqui em casa é igual água. Eu falo que ele acaba, a gente tem que repor toda hora, porque é um óleo que eu uso muito para sinergia, porque ele potencializa o efeito dos outros óleos. É um óleo que eu uso no meu protocolo da ansiedade, eu passo uma gotinha aqui no peito, porque é onde normalmente a gente fica angustiado, ansioso, né? É um óleo que eu acabei de usar para foco e concentração, é o óleo que eu uso para imunidade, para o Flum. Então, assim, é um óleo super versátil. O Lemon também. O Lemon para o metabolismo, dá para pôr na salada, dá para pôr na hora de fazer uma preparação com carne, sabe? O On Guard tem receita de bolo, dá para fazer um bolo bacana de banana e acrescentar o On Guard, que é de canela, para dar aquele toque especial. Então, dá para fazer muita coisa, né? E essa LRP que eu fiz 57 pontos, eu vou pagar R$274. Gente, R$274 é algo muito barato. Não tem preço. E aqui, para vocês terem ideia, ó, meus pontos de recompensa restante. Isso daqui é quanto eu tenho acumulado. Eu tenho 71 pontos, se eu quiser trocar por óleos gratuitos. Então, por exemplo, pra vocês terem ideia, eu poderia fazer essa compra toda aqui de R$274 de graça. Porque essa compra toda aqui ficou 57 pontos. Eu tenho 71 pontos para trocar. Eu poderia fazer. Mas por que eu acumulei ponto? Porque eu fui fazendo pedidos ao longo dos meses, sempre no programa de fidelidade. Eu peço todos os meses, nem que seja um pouquinho, mas eu peço, tá? E é isso que eu queria falar aqui para vocês hoje. Foi um prazer compartilhar minhas experiências com os óleos essenciais. Se alguém quiser
participar, compartilhar alguma experiência que já teve, que melhorou, pode. A gente está com a sala aberta agora, para se vocês quiserem compartilhar algum depoimento, tá? Aqui agora, vou ver o chat. Óleos de ingestão é o mesmo que o de 15 ml ou posso ingerir o de 15 também? Muito boa pergunta. Muita gente tem essa dúvida porque a doTERRA coloca os óleos de 5 ml como de ingestão e o de 15 não coloca como ingestão, né? O que acontece, gente? É o mesmo óleo de 5 e o de 15. A doTERRA faz essa diferença por questões burocráticas na Anvisa. Então, ela sabe que o Copaíba, ele é para ingestão. Então, ela coloca que o Copaíba de 5 ml é para ingestão e coloca um registro separado na Anvisa para o Copaíba de 15. Mas a composição é a mesma, tá? Não tem problema. Você pode, o mesmo Copaíba de 5 ml que você ingere, você pode ingerir o de 15. E assim é para... Boa noite, eu tenho... perdão. Uma pergunta... eu gostaria de saber, eu fiquei até com receio de falar o nome errado, porque eu estou iniciando agora, estudando muito os óleos essenciais, com muito estudo, muita persistência. Eu acredito que o nome dele é Zendoc. Poderia pesquisar aqui, mas nós estamos entre todos amantes de óleo, eu acho que é um pequeno erro no nome. Eu acho que é Zendoc mesmo. Eu já ouvi muito falar dele como um desintoxicante. E considerando a sua formação, gostaria muito de ouvir as suas palavras e desde já parabenizá-la. A explanação está extremamente natural. Nós que gostamos de óleos essenciais, a gente se sente muito bem quando a explanação é natural, porque nos aproxima da essência dos óleos, né? Então, queria parabéns pela apresentação e te pedir informações sobre o Zendoc. Tá, é isso mesmo, é o Zendocrine. Eu tô até com o meu aqui, ó. Tá bem aqui do meu ladinho, ó. Zendocrine. Ele é um mix detox da doTERRA, tá? Ele é excelente para retirar metais pesados do nosso corpo. Porque, como eu falei, né? A gente vai acumulando coisas tóxicas no nosso corpo. Exemplo, desodorante. Sabe o desodorante que a gente usa? Rexona, essas coisas de alumínio, que vem no pote de alumínio. Então, aquilo tudo acumula alumínio, metal pesado, no nosso corpo. Usando o Zendocrine, né, você consegue fazer a eliminação progressiva, né, não é de uma hora para outra, né, o uso contínuo como protocolo mesmo. 21 dias ou pode usar continuamente no protocolo? Que eu uso Copaíba pela manhã. Poderia ser 2 gotas de Copaíba com uma do Zendocrine? Pode usar. Eu gosto quando é protocolo de uso contínuo, a perder de vista, eu gosto de usar uma gota. Que, como eu falei, não é a quantidade que vai fazer a diferença, é a constância do uso. Né? Então, Copaíba, 2 gotas, eu estaria exagerando? Eu poderia passar para uma gota do Copaíba, uma gota do Zendocrine, uma gota do On Guard, por exemplo? Pode, se você usa continuamente, não dá intervalo, pode sim, uma gota. É o ideal, é o que eu considero. Entendi. Agora, a gente tem uma outra regra, quando você vai usar óleo para tratamento, né? A regra é o seguinte, uma gota para cada 20 quilos de peso. Então, por exemplo, eu peso 60 quilos, eu uso 3 gotas, mas isso é quando a gente está falando de tratamento, né? No caso de melhorar uma gripe, entendeu? Você vai usar aquilo ali por alguns dias. Mas quando é uso constante, uma gota, né, já faz o efeito. Então, o Zendocrine, ele é muito bom para isso, né? Ajudar a detoxificação do nosso organismo como um todo. O outro óleo que eu gosto muito para isso também é o... esqueci. Renata vai saber, não sei se a Renata está aqui ainda, não é o coriander, não, é o cilantro. Cilantro, a Renata que me mostrou, retira muito metal pesado. Não sei se a Renata está aqui. Renata, você ainda está aqui? Deixa eu ver se a Renata está. Que ela que me mostrou os artes. A Renata está, ó. Não sei se ela está me escutando. Eu tô. Tá. Lembra do cilantro, Rê, que você me mostrou? Cilantro, para mim, para metal pesado, é o melhor de todos. Porque, na verdade, assim, é bom dosar, né? Essa dosagem de alumínio e tudo que a gente normalmente pede, principalmente também até para a criança, né? E quando eu descobri que o cilantro, que existia o óleo essencial de cilantro, né? Que
que adultera e o teor, né, de substância que, na verdade, é um tipo de linalol, né, que tem nesse óleo, né? Então, é uma espécie que tem essa função detox, né? Então, eu fiquei extremamente entusiasmada, porque é complicado a gente utilizar coentro na dieta em quantidades muito grandes, principalmente para criança, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Então, foi uma alternativa que eu encontrei de fazer, assim, pelo menos a cada 3 meses, um detox com cilantro, né, aqui em casa. Então, eu uso de diversas formas e a cada 3 meses eu faço isso. Eu coloco ele dentro do meu protocolo diário, faço, assim, 5 dias de detox, sabe, a cada 3 meses. Então, eu uso intensamente o cilantro. E aí eu fui percebendo que realmente melhoraram algumas alergias respiratórias das meninas, alergias também, até dermatites também, melhorou bastante. Então, realmente, né? Aí peguei os artigos e tudo, fui lendo, realmente ele tem uma função muito boa, muito interessante nessa questão de eliminar metal pesado e metal leve também. Tirar ajuda muito o nosso organismo nessa eliminação. Ótimo, obrigada. Eu gosto de usar ele junto com o cítrico, tá? Eu vou responder mais algumas aqui, ó. A cápsula que você ensinou hoje deu a dica de usar por 5 dias. A pausa é de quantos dias? Eu só uso a bomba imunológica quando eu tô com algum sintoma. Então, a garganta começou a arranhar, o nariz começou a escorrer, eu uso por 5 dias e pronto, não uso mais. Agora, o rolon você pode usar diariamente, tá? Pode usar diariamente, é bem tranquilo de usar. Tem algum protocolo de dias de uso, óleo e quantidade para reduzir esteatose hepática? Questões de doenças, eu prefiro pedir para você procurar a pessoa que te convidou, seu consultor de bem-estar de referência, porque a gente tem que analisar uma série de coisas, né? Não é simplesmente um protocolo, tem que analisar se toma algum medicamento, como é que está a alimentação. Então, o papel nosso como consultor é avaliar todo o paciente como um todo, né? O que eu dei aqui de dica hoje para vocês foi voltado e pensando em saúde, né? Situações específicas de doenças, procura o consultor de bem-estar, comenta com ele, agenda uma avaliação de bem-estar, porque aí vocês vão poder conversar mais especificamente sobre isso. Ana perguntou, eu poderia fazer um protocolo de Zendocrine mais DDR Prime? Minha dúvida é por ser 2 blends com vários óleos. Você pode fazer um protocolo, Ana, usando ele em horários diferentes, porém, usando o protocolo diariamente, entendeu? Você pode usar o Zendocrine no horário de manhã, por exemplo, DDR depois do almoço, entendeu? Realmente, misturar 2 blends ao mesmo tempo, no mesmo horário, não é tão legal, porque aí fica uma mistura muito grande de óleos essenciais, mas você pode colocar em intervalos no mesmo dia, tá? Juliana falou, se a pessoa pesa 100 quilos, daria 30 gotas, teria um teto de gotas a serem ingeridas diariamente? Na verdade, 100 quilos, eu não sei se eu falei errado, mas é uma gota para cada 20 quilos. Então, se a pessoa pesa 100 quilos, seriam 5 gotas, tá? Deu para entender a conta? E sim, tem um teto de gotas para ser ingerida diariamente, tá? É cerca de 24 gotas mesmo, tá? E aí, 24, eu tô falando, vocês podem pensar, gente, mas é muita gota. Mas 24 no total do dia. Então, por exemplo, vamos supor que de manhã eu tomei 2 gotas de lemon, aí à tarde eu tomei mais 3 de grapefruit, entendeu? É a somatória de gotas ao longo do dia, não é 30 gotas de uma vez, tá? O máximo que você pode ingerir por dia é em torno disso mesmo, de 24 gotas. Mas para uma pessoa de 100 quilos, daria 5 gotas, que é uma gota para cada 20 quilos de peso. 100 dividido por 20 dá 5. Então, seriam 5 gotas, tá? Kit Kids, pode usar ao mesmo tempo? Muito bacana a pergunta da Tatiana. Pode usar, sim,
os olhos, você pode fazer um protocolo muito bacana de horários. Então, por exemplo, com o Ada, eu já inseri 2 óleos do Kit Kids, e ele é um bebezinho de 4 meses. Eu inseri o Calmer, que é um blend mix calmante para ajudar no sono, e eu inseri o Stronger, que foi esse vermelhinho que eu mostrei para vocês, que é o da imunidade. O Stronger eu passo, né, todo dia pela manhã, e o Calmer eu passo depois do banho, que aí já é a rotina dele do sono. Então, você pode usar os óleos do Kit Kids ao mesmo tempo, mas fazendo, assim, essa alternância de horários, como eu falei para Ana sobre o Zendocrine com DDR, tá? Gente, é isso. Eu não vou mais me delongar, porque já são 9 horas, tá? Mas gostei muito da nossa aula. E, dá um recado para vocês. Amanhã vai ter uma aula muito bacana também da Tatiana, que vai ser sobre primeiros socorros e óleos essenciais. Eu acho que esse é um tema muito bacana também, principalmente para esse momento que a gente está vivendo. Se vocês quiserem participar dessa aula, eu vou passar o contato da Tatiana diretamente com ela. Envia uma mensagem para ela no WhatsApp. Eu vou passar o número dela aqui agora. Mais informações, mais detalhes sobre a aula, a Tatiana dá, tá? Mas, basicamente, aqui vai ser por volta de 7 horas, tá bom? Primeiros socorros que podem ser feitos em casa com óleos essenciais. Muito legal para as mamães, assim como eu, tá? E para todo mundo aí, né? Às vezes acontece uns acidentes aí em casa, se corta, tá lá na cozinha cortando o negócio, corta a mão. Então, primeiros socorros aí. Os óleos estão aí para isso também, para ajudar a gente cicatrização, né? Queimaduras também, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.